Olá pessoal, eu sou o professor David Hall, estou aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas de filosofia. Espero que vocês estejam gostando. E a gente vai falar na aula de hoje sobre a ética medieval. A gente vai primeiro analisar o contexto, da época, desse período chamado de Idade Média, e nós iremos nos deter especificamente em um filósofo, que é o Santo Agostinho, Falaremos um pouquinho sobre o São Tomás de Aquino, sobre qual é a proposta ética que esse período nos legou, nos deixou como legado. Vamos lá. Período medieval, Essa terminologia ela foi colocada posteriormente, tentando fazer aí uma divisão. O período medieval, na verdade, seria o período intermediário que estaria no meio entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Agora, existem alguns historiadores que chamam esse período de Idade das Trevas. Tem um tom tanto quanto pejorativo, mas ela tem a sua razão de ser, pelo menos em certa medida. Na verdade, esses historiadores que denominam esse período de Idade das Trevas se referem à estagnação do progresso humano, do desenvolvimento das ciências e até mesmo do cerceamento da liberdade de expressão e de pensamento. Em certa medida, esses críticos estavam certos, mas a gente também irá analisar que durante esses 10 séculos de história foram deixados alguns aspectos positivos também, como, por exemplo, as próprias universidades, elas nasceram justamente nesse período. Então vamos fazer aí a contextualização. O período da Idade Média, ou medieval, tem início ali com a decadência, o fim do Império Romano do Ocidente, no século V depois de Cristo, ou seja, na era cristã, e vai até o século XIV, com o declínio do Império Romano do Oriente. É importante frisar aqui que a filosofia produzida durante esse período foi a filosofia cristã. A filosofia, na verdade, tornou-se serva, subserviente à teologia. Deus estava no centro de todas as questões, Inclusive nas produções filosóficas. A filosofia tornou-se um instrumento, uma ferramenta para justificar a fé cristã. Nós temos aí a passagem de um período, do período antigo, que tem como seu maior expoente a Grécia Antiga, uma religião, ou melhor, uma religiosidade politeísta, ou seja, a crença em vários deuses, enquanto que com a ascensão, o surgimento do cristianismo, que deriva do judaísmo, nós temos aí as religiões monoteístas, elas serão determinantes. As religiões monoteístas, elas irão prevalecer, judaísmo, islamismo e, sobretudo, o cristianismo. O cristianismo, ele nasce com o nascimento de Jesus Cristo, mas só a partir aí do século III, do século IV, que ele começa a tornar-se a religião oficial do Império Romano e vai se multiplicar por toda a Europa, vai trazer as boas novas, a mensagem do Evangelho, e vai se disseminar, tornando-se influente. E nós temos como decorrência disso o surgimento da Igreja Católica. A Igreja ela vai ser a instituição responsável por aglutinar e por propor a salvação em meio a um período conturbado, um período de incertezas. Ela vai se afirmar a partir de alguns pressupostos, inclusive da filosofia do período helenístico, que é a filosofia estoica, e do neoplatonismo, que é o
o platonismo com algumas características do misticismo do hinduísmo. Bom, essas são algumas características e comumente, né, se costuma fazer a divisão desse período da Idade Medieval entre a Alta Idade Média, que seria o período de ápice, de esplendor, né, da Idade Medieval, e a Baixa Idade Média, que já seria os seus últimos anos de decadência, onde a igreja começa a definhar e perder o seu poder político, né? Do ponto de vista filosófico, a classificação que nós fazemos é patrística, seria o primeiro movimento, e escolástica. No período da patrística, nós temos como o maior expoente o filósofo cristão Santo Agostinho, que vai cristianizar as obras do filósofo Platão. Já no período ali, aproximadamente do século XIII, nós temos aí o maior expoente da escolástica, São Tomás de Aquino, que vai cristianizar a filosofia de Aristóteles. Bom, nós temos aí umas diferenças que precisam ser mencionadas entre a ética grega e a ética cristã. A ética grega, ela tem como fim último a felicidade que reside nesse mundo. Enquanto que na ética cristã, a abordagem é diferente, porque há um abandono dessa visão mundana, haja visto que a felicidade plena e verdadeira, ela encontra-se com Deus. Então, ocorre que a ética cristã, ela busca, na verdade, uma perfeição moral no amor de Deus. Uma outra diferença que merece ser destacada, você pode acompanhar aí. De acordo com a ética cristã, o bom indivíduo, ele é necessariamente o bom cidadão. Ou seja, existe aí uma junção entre ética e política. A política nada mais seria que uma extensão da ética na vida pública. Enquanto que, na perspectiva da ética cristã, a moral ela vai ser subjetiva, ela vai ser individualizada, será uma dimensão do eu com Deus. Aí exige aí uma nova característica que até então não se fazia presente, que é a emergência da subjetividade. A moral, para a ética cristã, é uma relação entre o indivíduo e Deus. Dito isso, é preciso mencionar também que dentro do cristianismo existe aí uma noção, uma ideia de dever, ou seja, de obrigação, que é a ideia de que a virtude ela é obrigação de cumprir o que é ordenado pela lei divina, pelas sagradas escrituras. E nesse sentido, existe uma classificação de algumas virtudes. A primeira dela é a virtude theologai, ou seja, aquela que diz respeito da relação do ser, do indivíduo com Deus. Essas virtudes seriam a fé, a esperança e a caridade. A segunda classificação de virtude, dentro desse contexto da ética cristã, são as virtudes cardeais, que diz a relação consigo mesmo. Por exemplo, nós temos aí a coragem, a justiça, a temperança e a prudência. Por fim, nós temos as virtudes morais, né, que é a relação do eu com o outro. A sobriedade, o trabalho, a castidade, a mansidão, a modéstia e a generosidade. Essas virtudes, elas se dão em oposição aos vícios. E os vícios seriam aquilo que nós conhecemos como os 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a preguiça, a luxúria, a ira, a soberba e a inveja. Dando sequência, falaremos agora do filósofo Santo Agostinho.
esse filósofo, ele irá escrever uma obra intitulada Livre-Arbítrio. Nessa obra, essa obra é dividida, na verdade, em 3 livros. No primeiro livro, Santo Agostinho, ele ainda não havia se convertido, de modo que o Santo Agostinho, que escreve esse primeiro livro, é um Santo Agostinho filosófico, né? A filosofia expressa na linguagem e no conteúdo dessa obra, ela é puramente estoica. E ainda há resquícios do maniqueísmo, que é uma doutrina que ele havia participado por 9 anos. Mas já no segundo e na terceira livros que compõem essa obra, nós temos aí já um Santo Agostinho diferente, né, com uma nova abordagem, já tomados pela leitura dos evangelhos. E aí ele vai fazer com que aquela filosofia do filósofo Platão, ela tenha uma nova roupagem, que é justamente a roupagem da fé cristã. Por exemplo, aquela ideia de depuração da alma do filósofo Platão, ela é convertida em elevação ascética. Vocês podem visualizar nessa imagem, eu escolhi essas 2 imagens porque elas foram imagens que chocaram a humanidade durante um certo tempo e elas revelam aquilo que a gente irá abordar, que é justamente a questão do mal. A grande reflexão que Agostinho faz nessa obra do livre-arbítrio é tentar compreender, é tentar entender de onde vem o mal. Haja visto que, ora, se Deus é bom, por que Deus criaria o mal? Deus é autor do mal? A obra ela tem como ponto de partida justamente essa problemática, né? De onde vem o mal? Qual a origem do mal? E a conclusão a qual Santo Agostinho irá chegar é de que, na verdade, o mal nada mais é do que a ausência do bem. O mal não é culpa de Deus. Deus não é autor do mal. O mal, ele exige quando nós agimos por meio da nossa liberdade, que ele chama de livre-arbítrio. Deus é tão bom que ele nos concedeu o livre-arbítrio. Então, se a gente quiser fazer com que as nossas ações sejam boas, é só praticar ações em conformidade com o bem. E aí nós estaremos mais próximos de Deus. Mas à medida que as nossas ações nos afastam de Deus, nós temos então a manifestação do mal. O controle das paixões tem em vista a vida futura, única ocasião em que os seres humanos poderiam realmente ser felizes. E aqui, para nós finalizarmos esse período da Idade Média, vale ressaltar um aspecto interessante do filósofo São Tomás de Aquino, já num período posterior, fazendo parte aí da chamada escolástica. Ele vai pegar a obra do filósofo Aristóteles, a Ética Nicômaco, e em boa parte, em boa medida, ele vai pegar alguns aspectos e transpor para a sua obra chamada a Suma Teológica, dizendo que o seguinte, aquele fim último do qual Aristóteles falava, que era a felicidade, no pensamento cristão, né, tomando aí como ponto de partida o Aristóteles, mas agora sob uma nova roupagem, a roupagem cristã, a felicidade, ela consiste no conhecimento de Deus. O homem que quer atingir a felicidade, ele precisa conhecer a Deus. Vamos exercitar, né? Uma atividade para nós tentarmos compreender aquilo que foi dito até aqui. Porque, para o cristianismo, a nossa vontade ela é insuficiente para garantir a vida moral. De tudo isso que a gente falou, a gente pode sintetizar da seguinte forma. O cristianismo ele considera que a nossa vontade está pervertida pelo pecado e que, portanto, não pode garantir a vida moral. O ser humano ele é dotado de livre-arbítrio e, por isso,
nossa liberdade se dirige espontaneamente para o mal em decorrência do pecado original. Não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque.